Olá, eu sou a Kelma Maziero. Sejam bem-vindos ao podcast Tarologuês, um espaço para falar de tarô. Fala, gente querida! Voltei para falar de um tema que nos interessa a todos, sejamos consulentes, clientes, oraculistas, professores, quaisquer pessoas que estejam interessadas no tema prático oracular, especificamente com o tarô. Quando eu cito no título a questão da mudança de vida, o tarô como ferramenta de mudança de vida, na verdade eu estou fazendo um apelo, que é chamar a sua atenção para o que a gente vem oferecendo e o que a gente vem consumindo na internet e nas redes sociais. Difícil dissociar internet de rede social, Porque em alguma rede a pessoa está. Não tá no Instagram, não tá no Facebook, não tá no Twitter, mas tem um mensageiro tipo WhatsApp, onde recebe mensagem, onde recebe anúncio, inclusive fake news, Onde interage com outras pessoas. Então é muito difícil hoje a gente pensar em internet sem a gente considerar as mídias sociais. De todo modo, o que eu quero conversar com vocês aqui hoje é exatamente o que eu mencionei. O quanto a gente está atento e atenta ao que a gente vem oferecendo e ao que a gente vem consumindo. As ferramentas que a gente tem hoje, incluindo as ferramentas de marketing, que são ferramentas às vezes agressivas, e isso não significa que elas não sejam viáveis ou que elas não sejam úteis, mas que muitas vezes elas não encaixam no que a gente faz. E isso é uma coisa que eu já falo, gente, há muito tempo, há anos, na verdade, mas que, infelizmente, essa minha fala é muito distorcida, vai muito naquela linha de a Kelma é contra o marketing, a Kelma é contra fazer tal coisa. E o que, quem sabe eu consiga explicar aqui hoje, que parte da nossa vida hoje é ficar se explicando e se justificando, O que eu quero explicar é que, independente de eu ser a favor ou contra essa questão, o uso de ferramentas de marketing no nosso trabalho, a minha intenção é, acima de tudo, trazer uma reflexão sobre o que a gente vem, de novo, consumindo e o que a gente vem oferecendo. Às vezes eu tenho a impressão de que muita gente não reflete, não pensa sobre aquilo ou que está comprando ou que está vendendo. Vira um movimento meio automático. Tá funcionando, então eu vou usar, Só que às vezes o tiro sai pela culatra, porque assim como tantas modinhas que entram e saem da internet e das redes sociais, algumas dessas modinhas, algumas dessas ferramentas, elas podem acabar gerando inclusive prejuízo, no sentido de distorcer a nossa prática, e de apresentar para o mercado, para as pessoas e para o público, caminhos que não são caminhos reais, são caminhos fantasiosos. E aí a gente vai perdendo um pouco esse critério, A gente se apega tanto ao espetáculo, à apresentação das coisas, ao número de seguidores, ao número de likes. A gente vai se apegando tanto a isso que a gente vai perdendo o critério. E isso eu não estou falando que você faz ou que necessariamente todo mundo faça. Quando eu falo a gente, é a gente enquanto sociedade, Eu faço parte dessa sociedade, inclusive. E eu realmente não acredito que sair das redes seja uma solução, pelo menos não em médio e longo prazo, porque, como eu falei, a gente está, em alguma medida, a gente está interagindo em rede. Então não adianta muito a gente entrar naquela ilusão de que eu saio da rede e eu resolvo. Porque, na verdade, a questão nem está na rede, está nas pessoas que fazem e produzem na rede. A gente não tem como exterminar as pessoas.
Então, uma saída interessante para a gente é refletir sobre o que a gente vem fazendo nessas redes, o que a gente consome, o que a gente espera, o que a gente oferece, com um pouquinho mais de cuidado, com um pouquinho mais de critério, né? De novo, não é uma questão de estar a favor ou contra o marketing, mas o que você vai usar e o que você não vai usar. Eu, por exemplo, já usei algumas ferramentas de marketing, mas não todas, porque eu não acredito que na minha prática e no meu estilo, na minha abordagem, todas as ferramentas façam sentido. Eu acho que me descaracteriza um pouco algumas coisas, então eu prefiro não usar. Uma delas, por exemplo, é o hábito, agora está super na moda isso, de dar 1, 2, 3 aulas de graça para conseguir em seguida vender um curso com custo um pouquinho maior, que chama bastante gente. E todo esse processo acontece na rede social, então a gente chama as pessoas pelas redes, a gente anuncia o gratuito na rede, né? Oferece esse trabalho, oferece essas aulas gratuitas, palestras, enfim, roda de conversa, seja lá o que for. E aí depois a gente vende o curso. E depois que a gente, e durante todo esse processo, na verdade não é depois, é durante todo esse processo, tudo é feito em cima de uma comunicação massiva, uma comunicação feita com muita gente, centenas de pessoas, num grupo de WhatsApp. Isso, por exemplo, para mim não funciona. Eu não gosto. Eu não gosto de fazer grupo no WhatsApp com 500 alunos, porque para mim realmente não é uma ferramenta viável. Eu gosto de conversar 1 a 1. Então, normalmente, quando a pessoa estuda comigo, faz curso comigo, faz consulta comigo, ela vai falar comigo. Ela vai falar com a minha equipe e normalmente eu respondo 1 a 1. Demoro às vezes para responder, leva um tempo, mas é uma escolha consciente que eu faço porque eu não gosto de grupo, eu não gosto de estar no grupo, eu não gosto de fazer o grupo. Enquanto aluna eu também não gosto muito. Mas veja, isso é uma escolha minha, isso não é para ser uma regra de mercado. Porém, o que eu estou tentando falar para você aqui é que, às vezes, usa-se ferramentas e pouca gente questiona, mas isso tem a ver comigo? Isso faz sentido para mim? Isso é a minha cara, não é a minha cara? E a partir dessa enxurrada, né, de possibilidades e ferramentas que se oferecem, então os cursos gratuitos, que depois viram cursos pagos ou assinaturas, e vira clube ou vira grupo de WhatsApp, bem como a moda das estrelinhas, dos depoimentos, né? Então veja as pessoas que passaram por consulta comigo, se gostaram ou não, as pessoas que estudaram comigo se gostaram ou não, e aí a gente está usando também uma ferramenta que é uma ferramenta que talvez funcione para sapato, já falei sobre isso, né, em outros episódios, é uma ferramenta que talvez funcione para liquidificador, para batedeira, para fogão, né, para um celular, mas não necessariamente para um serviço personalizado, porque o fato de alguém ter gostado da minha consulta não garante que outras pessoas vão gostar. Por exemplo, se eu tiver que fazer um jogo onde não tem como não dar uma notícia difícil para a pessoa, que eu não estou falando nem de fatalismo. Às vezes são as possibilidades que determinado relacionamento tem ou não tem. E ali pelo jogo percebemos que as possibilidades de não acontecer esse relacionamento ou ele não seguir em frente da mesma maneira que se encontra, as chances são grandes, né? Então, qual é a chance desse relacionamento dar certo? Pouca. Qual a chance desse relacionamento trazer problema? Muitas. Por exemplo, quando a gente tem que dar uma notícia dessa, que é uma notícia difícil, a gente precisa conversar isso com a pessoa, não necessariamente essa pessoa vai me dar 5 estrelinhas. E também não quer dizer que o meu atendimento foi ruim. Muitas vezes a consulta foi bem feita, mas a experiência para a pessoa não foi uma experiência legal. E se foi legal, não garante que seja legal com outras pessoas. Ou seja, aqui a gente tem alguns exemplos que eu trouxe para vocês
para mencionar que nem todas as ferramentas são viáveis, funcionam, e nem todas as ferramentas garantem para a gente um bom resultado. Nem para a gente, nem para o consulente, nem para o aluno. E se a gente não pensar nessas coisas com critério, a gente só vai reproduzir essas coisas, muitas vezes, criando uma imagem sobre o que a gente faz que não é uma imagem real. Então, vamos começar esse segundo bloco fazendo o que a gente faz de melhor aqui nesse podcast, que é problematizar. Mas eu prometo que eu não vou deixar o problema na sua mão. Eu tenho a intenção aqui de oferecer algumas alternativas, até como fiz no primeiro bloco, né? Sugerir uma coisinha aqui, outra ali, para ajudar a gente a ter uma luz no fim do túnel. A gente tem, fora esses exemplos que eu dei no primeiro bloco, a gente tem outras propostas e possibilidades que geram ainda mais dúvida. Uma delas é o acesso vitalício, né? Agora isso virou também mais uma chave de venda, que é você oferecer um curso com acesso vitalício. Recentemente eu terminei o meu curso de formação. Eu fiz, durante esse primeiro semestre de 2023, eu me predispus a regravar os meus 2 cursos completos de formação de arcanos maiores e menores. Aumentei bastante o conteúdo, então, literalmente, foi praticamente 6 meses preparando conteúdo, gravando, juntando material, porque a intenção é fazer um curso de formação que realmente ofereça uma estrutura para as pessoas aprenderem ou reaprenderem a jogar tarô. 2 cursos completos, longos, maiores do que os que eu fiz anteriormente, incluindo alguns módulos, algumas aulas com temas que eu dou até especialização, enfim. Gravei, preparei, terminei recentemente, e uma das perguntas mais recorrentes que eu recebi, que eu venho recebendo, é justamente essa, de que se o meu curso tem acesso vitalício. E o que eu respondo para as pessoas é o que eu falo, é o que eu estou falando para vocês aqui, que assim, eu realmente não consigo imaginar um curso com acesso vitalício como sendo um curso proveitoso ou produtivo. E isso é uma coisa que a gente vende e que a gente compra sem pensar no que realmente significa. Eu tô aqui com o meu computador aberto, que eu quero compartilhar com vocês isso, porque quando eu me graduei, há muitos anos atrás, a minha graduação foi em Direito. Se tinha um sonho de consumo na faculdade, entre os alunos, era o cargo vitalício, porque isso significava que a gente ia ter um emprego para o resto da vida, com aposentadoria, tudo garantido para o resto da vida, né? Então, as primeiras vezes que eu ouvi o termo acesso vitalício, eu entrei num dilema. Eu falei, caramba, será que acesso vitalício é o que eu estou pensando? Ou a minha mentalidade de quem se graduou na faculdade de Direito tá achando que é uma coisa e é outra? Bom, aí é óbvio que eu fui dar um Google, né? A pesquisa acadêmica a gente não necessariamente faz no Google, a menos que seja usando em partes o Google Scholar. Mas uma pesquisa independente, muitas vezes o Google nos ajuda, não é mesmo? Então, dei um Google no termo vitalício. E o termo vitalício aparece aqui como aquilo que dura ou é destinado a durar a vida toda. Eu falei, bom, então não tô tão louca assim. Segunda opção, que tenha garantia legal ou estatutária da vitalicidade. Ou seja, na verdade, vitaliciedade. Ou seja, aquilo que dura uma vida toda. Eu falei, tá, tudo bem. Deixa eu tentar entender, porque de repente é um termo que está se usando, que significa
outra coisa que não isso que eu estou imaginando. Então, fui lá no Google e procurei curso vitalício. Apareceram várias possibilidades, uma delas, a mais didática, a meu ver, é assim: o que é um curso vitalício? E a resposta: a assinatura com acesso vitalício garante um aprendizado ininterrupto e sem preocupações. Com ela, você terá acesso vitalício a todos os recursos do nosso curso, estudará no seu próprio ritmo e sem ter de renovar sua assinatura periodicamente. Então, entende-se que não precisa mais fazer uma renovação, certo? Certo. Em seguida, vem uma questão assim: o que é o acesso vitalício? Então, aí a gente já não está falando só do curso, mas do acesso, né? O acesso vitalício a um produto ou serviço significa que o usuário terá acesso ilimitado a esse produto ou serviço pelo resto da vida. E aí escreve aqui: isso pode ser uma vantagem significativa, pois garante que o usuário nunca perderá o acesso ao conteúdo ou funcionalidades oferecidas. Então tá, vou parar de ficar reproduzindo o que eu vi no Google e vou perguntar para vocês aqui. Para que a gente quer um curso com acesso vitalício? Eu estou falando bem sério agora. Para que a gente quer isto? Se a gente parar para pensar sobre isso, não faz sentido. Imagina que você comprou um curso meu, e eu prometo para você que vai ter acesso vitalício, e daqui 30 anos você ainda vai sentar para fazer aquele mesmo curso comigo. De duas uma: ou eu não ensino direito e você precisa refazer esse curso durante 30 anos, né? Ou eu não tenho muita criatividade, né? E não atualizo o meu material, então aquilo que eu tô ensinando agora, daqui 30 anos vai ser exatamente igual? Não, gente, não. A gente precisa pensar nessas coisas. Eu sou contra quem oferece serviços com acesso vitalício? Não, obviamente que não. Mas a minha questão aqui é: por que isso virou um elemento diferencial nos serviços ou nos trabalhos que a gente oferece? Nem faculdade a gente tem acesso ao vitalício. A faculdade, se demorar muito para se formar, a gente é jubilado. Jubilado basicamente é: a faculdade te aposenta porque você não conseguiu terminar o curso. Então, por que diabos você vai querer fazer um curso comigo daqui 30 anos, o mesmo curso que você já fez, sei lá eu quantas vezes? Por que você vai querer mais de 5 anos estudar exatamente a mesma matéria do mesmo jeito, martelando aquilo infinitamente? Percebe? A gente pensa muito pouco sobre as coisas que a gente oferece e muitas vezes essas ofertas são ofertas carregadas de fantasia, de ilusão. Isso é fantasia. Eu vou acessar o curso da Kelma pro resto da vida. Eu vou falar: não, pelo amor de Deus, não faça isso. Pelo amor de Deus, se nos próximos 30 anos você quer fazer o mesmo curso, não, faça cursos diferentes nos próximos 30 anos, até porque eu mesma vou mexer nesse material enquanto eu estiver trabalhando com tarô, enquanto eu viver. Veja, eu fiquei 6 meses desse ano regravando ou gravando novos cursos de formação. Eu trabalho com tarô há quase 30 anos. Eu falo que faz mais de 2 décadas, mas já passou dos 25 anos que eu trabalho com tarô. Eu já atualizei, revi, aumentei e lapidei todos os meus cursos mais de uma vez. Sem vergonha nenhuma. Recentemente, tirei de venda o meu primeiro livro, Cartas na Mesa, que tinha 78 cartas. Eu tinha escrito no meu blog há muito tempo atrás sobre as 78 cartas do tarô, um textão para cada uma. Isso virou um livro. Eu tirei isso da rede, porque isso vai ter que ser revisado, vai ter que ser atualizado, vai ter que ser revisto. Porque nem livro a gente
mantém exatamente igual uma vida toda, a menos que a gente seja o Nietzsche, o Kant, mas não é o caso, né? Pelo menos no meu caso, garanto que não é. Então, eu vou revisar meus livros, eu vou atualizar meus cursos, eu vou oferecer propostas diferentes. De modo algum, eu quero que você siga acessando o mesmo curso meu até os seus 80 anos de idade. Isso não é o meu propósito de vida. Então, é mais uma ferramenta que dá a ideia de falta de limites, porque isso, né, isso é um fetiche nosso. Acesso ilimitado, né? Não tem limite. Eu posso tudo. Eu vou acessar quando eu quiser. Isso alimenta uma fantasia que na vida prática pode ser um grande tiro no pé. Muito bem. Fora todos esses exemplos que eu dei, tem mais ainda. Você, inclusive, já deve ter visto promessas, anúncios, divulgações, ferramentas de marketing agressivas, que vão trazer muitas vezes possibilidades desnecessárias. Não é nem mentira, é desnecessário, né? Um acesso vitalício é desnecessário. Nos meus cursos eu disponibilizo, eu deixo aberto, eu não sou dessas que fica marcando data, tudo fechadinho, mas eu normalmente falo, olha, no mínimo 1 ano, tá? 1 ano, 2 anos, que você pode acessar esse curso. Mais do que isso, tem uma enorme chance, uma realmente enorme chance de eu regravar e atualizar o material. Então, 1 ano, 2 anos, ok, uma vida inteira? Não, repensa isso, né? Repensa isso. Ninguém quer estudar a mesma coisa uma vida inteira, por exemplo, né? Mas fora isso, a gente tem outras ainda possibilidades aí que são oferecidas, né? Tais como aquelas que prometem que você vai fazer um curso de 2 dias e que depois desse curso você vai atender e ganhar 20 mil reais por semana, por exemplo. E aí, de novo, gente, vamos parar e vamos pensar, assim, sem preguiça, né? Olha para a situação e pensa, sério mesmo que você vai aprender a ler 78 cartas em 2 dias, aprender jogos, porque aí tem que ser mais de um, né? Para você sair atendendo, você tem que ter mais de um jogo, pelo menos. Tudo isso em 2 dias e você não vai precisar de nenhum tempo para digerir isso, você não vai precisar rever uma parte disso, você não vai precisar tirar dúvidas sobre isso, você não vai precisar se preparar para atender outras pessoas. Isso envolve aprender a se comunicar, a dar notícias difíceis, a lidar com situações que muitas vezes são situações extremamente delicadas, a descobrir os seus limites e as suas possibilidades, conhecer sua abordagem, seu estilo. Não sei, tudo isso você vai fazer em 2 semanas. Na semana seguinte você vai ganhar 20 mil reais. Sério? Sério? Assim, a gente até outro dia não tinha preparo para atender. Foi esse ano que eu abri a possibilidade e consegui também gravar um curso falando sobre como a gente atende e lida com as dificuldades do atendimento, que é um curso de qualificação profissional, porque a gente não tem isso. A gente vai lá, aprende a jogar, mas não existe esse preparo, um preparo real, com bibliografia, com autores de peso que possam ajudar a gente a entender o que representa atender outra pessoa e dar notícias difíceis e se comunicar com outras pessoas, percebe? E como assim você vai fazer um curso que tem tudo isso em 2 dias e sair ganhando 20 mil reais por semana ou por mês? Quer dizer, isso não é real, isso não é possível. A pessoa está mentindo? Não, a pessoa está usando uma ferramenta para encantar. Porque a gente tá na sociedade do espetáculo, né? Então a gente encanta as pessoas, é quase um encantador de serpentes ali. Mas a gente, quando vai comprar determinados serviços e produtos, poxa, a gente precisa pensar sobre isso para ver se aquilo faz sentido. E aí, o tema principal do episódio que é: venha fazer um curso que vai mudar a sua vida.
De novo, gente, vamos pensar sobre isso. O que é realmente mudar uma vida? O que envolve mudar uma vida? Respira fundo e pensa comigo. Qual foi a última vez que a sua vida mudou e o que aconteceu para isso? Foi um curso? Foi uma consulta? Foi um sapato? Foi um liquidificador? Não, não foi. Mudar a vida é um processo que envolve coisas muito maiores. Há 4 anos, mais ou menos, acho que 3, entre 3 e 4 anos, eu escrevi o meu primeiro artigo para o Afilates, que se chama Existirmos, a que será que se destina? E nesse artigo eu escrevo sobre a necessidade de se enfrentar situações na vida que nos transformam de fato, e que essa transformação a gente nunca sabe qual é, a gente só sabe depois que a gente passa por ela. Inclusive uso como pano de fundo a jornada do herói. Então, quando a gente vai falar de mudança, de transformação, a gente vai falar de processos longos, dolorosos, que não são vendidos com estrelinhas. Vem fazer o meu curso porque eu vou mudar a sua vida. Não, a vida não muda assim. A minha vida, por exemplo, mudou quando eu tive filho. Quando eu tive que fazer uma mudança, uma transição de carreira dificílima, tive que abrir mão da minha casa, abrir mão de toda a vida que eu tinha para começar do zero. E lá fiquei por muito tempo. Minha vida mudou quando eu perdi meu pai, quando eu perdi minha mãe. E veja, não mudou do dia para a noite, é um processo longo, que envolve luto, que envolve entendimento de separação, elaboração, muito divã, que graças aos deuses eu tenho. Então veja bem, inclusive é esse divã que me ajuda a olhar para essas coisas e falar, não é possível, as pessoas não estão pensando sobre o que está sendo oferecido e o que está sendo comprado e consumido nessa nossa realidade? Porque realmente são coisas que a gente precisa olhar com mais carinho. Não existe uma mudança de vida que você compra. Não existe, né? E assim, de novo, a pessoa que faz isso está mentindo, quem compra não tem noção de... Não! A gente só realmente precisa sentar, parar e lembrar que é preciso critério para algumas coisas. Porque uma viagem que promete mudar a minha vida, também não vai mudar a minha vida, mas pelo menos assim, pode me renovar, pode, sei lá, me dar uma grande experiência, tá ótimo. Agora eu não tenho como prometer para um aluno que eu vou mudar a vida dele, nem para um consulente que eu vou fazer isso. E ele nem deveria querer isso, é a história do acesso vitalício. Por que você quer estudar comigo até os 80 anos o mesmo curso? Né? Então, minha gente... A intenção aqui é lembrar que a sociedade do espetáculo na qual a gente está inserido, onde tudo vira entretenimento, inclusive o nosso trabalho, essa sociedade funciona nessa base, mas a gente, enquanto produtores ou consumidores, a gente... pode pensar e a gente deve pensar com mais carinho e com mais critério sobre aquilo que a gente realmente quer oferecer ou que a gente quer consumir. E isso não é uma crítica pessoal, isso não é absolutamente nada, é só uma proposta minha aqui no episódio para a gente compreender um pouquinho melhor o que a gente busca ou que a gente oferece sem parar para pensar sobre isso. Então vamos lá, antes que eu estoure meu tempo aqui, né? O que eu ofereço, o que eu acho, né, que dá pra gente buscar, né? O que a gente deve levar em conta quando a gente vai consumir um serviço, ou quando a gente vai comprar um curso, ou quando a gente vai contratar uma consulta. O que eu acho que a gente deve levar em conta? Eu acho que a gente deve levar em conta a linguagem da pessoa, a forma como ela se comunica. A gente tem que levar em conta qual é o estilo dessa pessoa, se a gente se identifica com o que ela faz e com o que ela fala, se a gente sente o mínimo de conexão com aquilo.
Porque não adianta. Quem é profissional sabe do que eu estou falando aqui. Não adianta um consulente que adora a gente indicar outro consulente, porque é possível que o nosso consulente adore a gente e o amigo dele odeie a gente. Indicação, às vezes, é uma faca de dois gumes. Por quê? Por que isso acontece? Porque a gente não está num bom dia? Não, porque as experiências com a prática oracular são distintas. Essa semana eu estou falando no meu Instagram sobre o medo que as pessoas apresentam diante o oráculo, né? Quando elas estão frente ao oráculo. Tem gente que tem medo. Por quê? Porque isso pode indicar a sensação de não estar controlando a situação, porque isso deixa a pessoa numa posição de vulnerabilidade, porque isso muitas vezes gera a sensação de impotência. Então não é um medo injustificado muitas vezes. Isso mostra que talvez aquela pessoa não esteja confortável ali. Então, minha consulta de tarô não vai transformar essa vida, por exemplo, porque eu até indico que essa pessoa não faça consulta se ela se sente desconfortável com essa consulta, percebe? Ou seja, quando você vai procurar um serviço, quando você vai procurar alguma coisa, procure algo com o que você se identifica, não adianta o outro ter gostado. Precisa ver se você encontra ali um mínimo de conexão. Se para você aquilo faz sentido, se para você aquela experiência pode vir a ter um significado. Só que para isso, a gente precisa começar a pensar sem ter preguiça. Não estou chamando todo mundo de preguiçoso, mas sim, a internet e as redes sociais deixam a gente mais preguiçoso e mais apressado. A gente apressa o áudio do WhatsApp porque não tem paciência para escutar. A gente não vê vídeo muito longo. A gente não liga nem o som de vídeo quando tem legenda. A gente já vai ler a legenda logo e ver se interessa. Isso vai gerando um comportamento preguiçoso que consome coisas sem muito critério, né? E se a gente não se disponibilizar a refletir e escolher aquilo que a gente quer sem tanta preguiça, a chance da gente não só se frustrar, mas da gente viver experiências vazias só faz aumentar a gente, né? Então, se informe. Para os profissionais, eu digo, informe o seu público. Para o público, eu digo, se informe. Não tenha preguiça de ler sobre a pessoa, de ouvir essa pessoa falar, de se preocupar se essa pessoa é uma pessoa responsável, se ela apareceu ontem prometendo mundos e fundos, porque se ela apareceu ontem, ela vai sumir amanhã. E aí ela pode te prometer acesso vitalício, ela pode te prometer transformação, ela pode te prometer tudo, mas ela não vai dar conta de ficar na situação e na história. Então, há quanto tempo essa pessoa está aí? Quem é essa pessoa? Essa pessoa conversa comigo? Ela é uma pessoa responsável? Eu acredito nesse trabalho? Só que para isso eu tenho que ter paciência, não adianta. Às vezes a gente manda um link de um site para... Eu mesma faço isso, mando o link do site, olha, então as informações da consulta, minha abordagem. A pessoa entra e ela não lê. Ela entra, vê que tem muita informação e sai e desiste. Ou seja, muitas vezes a mensagem que tem por trás disso é: eu quero ser enganado. Eu prefiro acreditar na fantasia. Eu prefiro que você responda. Faço a sua consulta agora, cobro R$ 1.500 por ela, mas resolvo sua vida. Porém, a gente está contribuindo com um mercado cada vez mais vazio, com um mercado cada vez mais fragmentado, distorcido, contribuindo com pessoas mais frustradas e com uma volatilidade e uma rotatividade que não agrega a absolutamente ninguém. Então, eu deixo aí essas sugestões. Se informe, ou se você é profissional, informe. Busque saber quem é essa pessoa, com quem você vai aprender, com quem você vai passar pela consulta. Pense sobre as coisas que lhe são oferecidas, vê se isso faz sentido, se isso não faz sentido. Não tem problema se fizer sentido. Não tem problema você escolher fazer uma consulta ou um curso que promete que vai mudar a sua vida. Não tem problema de verdade.
O que tem problema é você abrir mão das escolhas que você tem ante tantas possibilidades. George Forbes diz que o ser humano do século XXI, ele é um ser humano desbussolado, porque ele tem tanta escolha que ele fica perdido. Viktor Frankl, que eu sempre cito, porque amo, Viktor Frankl dizia que a pessoa às vezes entra num processo de conformismo e permite que os outros escolham por ela, porque ela não sabe o que escolher, ela não tem base para escolher. Ou seja, eu não estou falando aqui com vocês sobre o marketing do mal, eu não estou falando com vocês sobre pessoas más que oferecem coisas mentirosas. Eu estou falando com vocês sobre não abrirmos mão da nossa condição e da nossa capacidade de escolher com critério aquilo que a gente produz e aquilo que a gente consome. Abrir mão da nossa capacidade de escolha e da nossa liberdade de escolha é sim permitir que o outro escolha por nós, permitir que o outro viva no nosso lugar e permitir que o outro nos prometa coisas que ele não tem o poder de realizar, certo? Gente, passei do meu tempo, desculpa, tentei fazer a coisa mais curta, mas esse assunto não só amo, como é um assunto que precisa de cuidado, atenção e delicadeza da nossa parte para a gente conseguir avançar minimamente nesse debate, certo? Agradeço muito você ter me ouvido até aqui. Sigo aberta para sugestões. Não desanimem de me perguntar coisas, porque são essas perguntas que me ajudam a produzir, são essas perguntas que abrem o meu olho e que muitas vezes mostram o que de fato as pessoas querem, o que elas buscam, o que elas estão procurando, o que elas precisam, e tudo isso me ajuda a conversar com vocês e fazer uma parte do meu trabalho que é das que eu mais gosto de fazer, o trabalho de desmistificação, atualização e conscientização do tarô. Abraço, até a próxima! Muito obrigada por ouvir o Tarologuês. Você pode também me acompanhar no Instagram, @kelmaziero, ou ficar de olho aqui que de vez em quando tem episódio novo. Até a próxima!